Uma das linhas de publicação da DC Comics no Brasil é a Grandes Eventos DC. Por que que é uma linha, não é uma coleção? Porque você não precisa comprar todos. São títulos individuais que você compra aqueles que você estiver mais interessados. Essa linha, ou esse selo, tem uma proposta que é muito óbvia no seu título. Ela mostra aquelas sagas chamadas mega sagas que tiveram um grande impacto aí na cronologia do universo DC, que mudaram alguma coisa, que mudaram o status quo ou que trouxeram novidades na cosmologia da DC. Mas a questão é, são boas histórias? São histórias que valem a pena ler, que valem a pena você colecionar, se valem a pena você comprar? É exatamente sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Vamos avaliar um a um os títulos lançados com esse selo Grandes Eventos DC e recomendar quais aqueles que realmente valem a pena. Bem-vindo, viajante! Eu sou o Marcelo Santos e se você acredita que boas leituras são uma excelente companhia pela jornada da vida, este é o seu canal. E se você ainda não tem o hábito de ler, mas gostaria de começar a se aventurar neste caminho, o Viajando na Leitura também é para você. Então aperte os cintos e vamos ao vídeo de hoje. Começando pelo primeiro desses eventos em ordem cronológica, a Crise nas Infinitas Terras. Eu quero corrigir uma injustiça em relação a esse volume aqui, porque muita gente só fala da crise como um grande evento da cronologia, e como um grande marco da mudança do status quo da DC, ou uma obra necessária para você entender o que é a DC Comics, mas além disso tudo, isso aqui é uma baita história, gente. Isso aqui tem tudo que se quer em uma aventura de super-heróis. Tem ação épica, tem heroísmo, sacrifício, tragédia, tem todos, eu disse todos os personagens da DC Comics, os desenhos espetaculares do George Pérez, saudoso George Pérez, no auge da sua forma, e ao contrário do que você possa imaginar, você não precisa ter lido nada antes de ler isso aqui. Não é confuso. Você consegue entender até o conceito de multiverso, ou o conceito da origem do multiverso. É só pegar isso aqui e ler. E de quebra, você pegando isso aqui, você vai entender o universo DC, você vai entender por que se fala de pré-crise e pós-crise e por que, apesar de terem várias sagas, já vamos ver aqui, várias sagas com esse nome crise, quando a gente fala de A Crise, é essa aqui, nota 10. Se você não tem, se você não leu, corra para ler isso aqui, tá? Tem link aí nos comentários para você comprar. A seguir, o segundo grande evento DC foi Lendas, tá? Com desenhos também maravilhosos do John Byrne. Aqui uma trama muito interessante, a primeira saga desse universo pós-crise, em que a gente tem uma trama em que o Darkseid, ele cria um plano que coloca a população da Terra contra os super-heróis. Os super-heróis, então, são declarados fora da lei, e aí como é que eles vão reagir a isso? Eu lembro que quando saiu aqui, tinha os tie-ins, ou seja, como as histórias de cada herói eram impactadas por essa proibição. Pena que não saiu, só saiu mesmo a minissérie principal. Ainda assim, é uma história muito boa. Tem duas equipes que são criadas aqui a partir dessa história. Não vou dar o spoiler de dizer quais são, tá certo? Eu daria aqui nota 8. Vale a pena você ler a Lendas. A seguir veio Milênio. Eu tenho essa edição importada e isso aqui é um lixo. Isso aqui é um lixo cósmico, lixo tóxico. Fuja disso aqui. Uma trama chata, personagens com carisma negativo, é uma trama aí dos caçadores cósmicos que substituem pessoas. Os tie-ins até que são interessantes, porque tem aquela trama que foi retomada um pouco lá na Invasão Secreta da Marvel, décadas depois, que é em quem você pode confiar. Será que meu amigo de infância é meu amigo de infância ou é um robô infiltrado? Mas isso aqui passa longe da série principal. A série principal é uma trama
muito filosófica, dá ênfase nos personagens aí que não levam a lugar nenhum. Chato, 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 desenhos ruins, não gosto do Joe Staton, que é o desenhista aqui. Isso aqui não vale a pena, nota 3. Nosso próximo grande evento é Invasão. Isso aqui, gente, é o puro suco do gibi de aventura. Qual é a trama aqui da invasão? Uma trama muito simples. 9 raças alienígenas de planetas diferentes se unem contra a ameaça da Terra, porque a Terra tem muitos meta-humanos, muitos personagens com poderes, inexplicavelmente. E aí se descobre que existe um metagene na humanidade que, em situações de estresse, ativa esses superpoderes. É uma explicação porque tem tanta gente superpoderosa na Terra. E aí essas 9 raças alienígenas invadem a Terra e conquistam a Terra. E matam muita gente, se estabelecem no planeta. E aí essa trama, essa série, é realmente uma guerra. Todos os heróis e as forças militares da Terra guerreando contra essas raças alienígenas. É uma saga que traz muita nostalgia. Quando foi lançada, que veio com um jornalzinho do Planeta Diário, relatando aí a invasão. E a história se espalha também pelos vários títulos. Em cada título, em cada personagem, você vê um front diferente da batalha. Seria interessante também alguma edição, essa aqui da Eagle Moss, tem alguns desses tie-ins. A da Panini não tem, é só a minissérie principal mesmo. Seria interessante uma edição bem robusta com tudo isso, né? Sem os tie-ins fica uma história meio assim, muito simples. Os alienígenas invadem, os heróis rebatem e pronto, né? Por causa disso, com só a minissérie principal, eu daria nota 7, tá? Próxima, Odisseia Cósmica. Esse aqui, a rigor, não se encaixa muito no conceito de grande evento ou de mega saga, porque acaba não pega todos os títulos, não pega todos os personagens como essas anteriores. É uma história, mas é uma excelente história, né? Mais uma vez o Darkseid, só que aqui o Darkseid não é o vilão, ele é alguém que acaba tendo que se aliar aos heróis, mais ou menos. E desenhos do Mike Mignola, né? Tem muitos fãs aí. E é uma trama em que esses personagens aqui, personagens mais cósmicos da DC, junto com o Batman, vão aí enfrentar a equação antivida, né? E é uma trama bem interessante, é uma trama com bastante ficção científica. É um momento definidor do personagem John Stewart, o Lanterna Verde. É a história mais importante dele. E tem de tudo um pouco, né? Eu daria aqui nota 8 para a Odisseia Cósmica, uma excelente história. Depois vemos a Zero Hora, Crise no Tempo, né? Infelizmente, em todas as republicações dessa saga, tem o spoiler de quem é o vilão. Sinto muito, não posso fazer nada a respeito disso. Mas é uma história que tenta corrigir alguns dos efeitos da crise nas infinitas terras. As manipulações e aquilo que aconteceu no tempo em Crise nas Infinitas Terras tem as consequências aqui. Só que a proposta dessa minissérie era corrigir algumas discrepâncias, algumas incoerências que aconteceram com a reformulação da Crise nas Infinitas Terras, só que na prática acaba não corrigindo nada, tá? Mas eu gosto. São bons desenhos aí do Dan Jurgens. É interessante ver os heróis enfrentando aí contrapartes suas de outras realidades. Eu achei, é uma história legal, não ofende, tá? Eu dou aqui nota 7, ok? Antes de eu continuar, gostaria de pedir para você dar a sua curtida aí no vídeo, se você ainda não tiver curtido, e para você se inscrever, né? Porque isso vai ajudar bastante aí o nosso canal, tá bom? Compartilhe também o nosso canal com aquelas pessoas que se interessam um pouco sobre o mundo dos quadrinhos e que querem conhecer um pouco mais. Nos dá essa força aí, beleza? Continuando aí a linha dos grandes eventos DC, nós temos o Reino, tá? O Reino também está fora um pouco de propósito aí dessa linha. Eu não tenho para mostrar para vocês as imagens,
mas o Reino é a continuação ou um spin-off de O Reino do Amanhã. Já falei aqui no canal sobre O Reino do Amanhã, que é uma obra top 3 da vida, coisa maravilhosa, mas o Reino não é O Reino do Amanhã. É uma continuação, é um meio caça-níqueis, tá? Não tem os belos desenhos do Alex Ross e, para mim, nunca me interessou. Nunca despertou interesse em comprar o Reino. Não sei o que está fazendo nessa linha. Grandes eventos, não chega a ser um grande evento. Dou aí nota 5 para o Reino, ok? Depois, cronologicamente falando, temos Superman Presidente Lex. Também não é um grande evento, também não é uma coisa cósmica, é mais a captura de um momento cronológico específico em que o Lex Luthor é eleito presidente dos Estados Unidos e como isso impacta principalmente a vida do Superman. Tá? Como é que o Superman lidou com isso? Não chega a haver um grande embate, já estou dando meio um spoiler para você, porque toda essa situação do presidente Lex só veio a ser resolvida na fase do Jeff Loeb e do Ed McGuinness em Superman e Batman, Inimigos Públicos. Então, não é nem um grande evento cósmico e nem é uma história fechada em si, mas são alguns flashes de reações do Superman diante do Lex Luthor como presidente e que foi publicado aqui num timing muito apropriado, né? Politicamente falando, se é que vocês me entendem, tá certo? Mas realmente não é um grande evento. Dou ali uma nota 6 para o Superman Presidente Lex. Chegamos agora à crise de identidade. Isso aqui, gente, é uma obra-prima, tá? Não liguem para quem diz o contrário. Isso aqui é fantástico, é sensacional. Apesar do nome crise, não tem a ver com multiverso, não tem a ver com ameaças cósmicas. É uma história também que dá para ler fechada, dá para entender, ler muito bem. E o que acontece? É uma trama de mistério de assassinato. Quem matou? Por que matou? Um personagem aqui é assassinado. Aliás, tem vários personagens que são assassinados. E quando se vai investigar e descobrir, vemos segredos sujos da Liga da Justiça. Sim, os heróis que parecem tão puros e incorruptíveis também têm seus esqueletos do armário. Crimes misteriosos, e você vai investigando e você vai vendo o lado mais humano, mais sombrio e perturbador desses heróis, com um final que você nunca vai adivinhar quem é o assassino. Não deixe que ninguém te conte o spoiler dessa história, porque é sensacional. Nota 10. Não perca Crise de Identidade. Falar em crise, vemos a Crise Infinita, que foi lançado 20 anos depois da Crise nas Infinitas Terras, com a proposta de continuar, retomar os temas, retomar personagens que ficaram para trás na Crise das Infinitas Terras. É uma continuação e, ao mesmo tempo, é uma homenagem. Eu gosto muito de Crise Infinita, tem muita ação, muita pancadaria, tem excelentes desenhos, tá? Tem drama, tem uma reflexão sobre o papel dos heróis. Qual é o papel dos heróis num mundo cada vez mais sombrio e sem esperança? Ainda há lugar para o otimismo, para a esperança? Tem essa reflexão interessante. O problema que eu vejo, ela é muito dependente do que veio antes. Você tem que ler e ter muito fresco na memória tanto a Crise nas Infinitas Terras, como praticamente todas as histórias que vieram nos 20 anos antes. Existe uma série de minisséries de prelúdio da Crise Infinita que você também precisa entender. Então, para quem é marinheiro de primeira viagem, não é uma série muito amigável, tá? Mas para quem acompanhou aí, é um prato cheio. Eu gosto muito, né? Podiam publicar junto com a Crise Infinita, pelo menos o prelúdio, as minisséries que desembocam aqui na Crise Infinita. Mas mesmo assim, com essa ressalva, para mim, Crise Infinita ainda é nota 9. Chegando quase ao final aí da nossa lista, a Crise Final, que, como eu digo sempre, não é final. Teve outras crises depois, tá? Essa obra aqui é para poucos, não é para todo mundo, porque
o Grant Morrison aqui estava sendo bastante Grant Morrison. Ele usa uma narrativa não linear, em que vai jogando as coisas e só no final você vai entender o começo. É preciso ler várias vezes para entender, e entender não é necessariamente gostar, tá? Você não é a questão de que se você não gostou é porque não entendeu. A trama é confusa, mas se você encarar tudo isso, você vai encontrar aqui uma disputa épica do bem contra o mal. E dentro aqui tem a minissérie Superman Beyond, que é uma declaração de amor ao Superman. Pela criatividade do Grant Morrison, eu daria nota 9. Pela falta de clareza, uma nota 3. Então aqui ela fica com a média 6, crise final. E por fim, Ponto de Ignição, né? Uma minissérie muito famosa, que deu origem, né? O grande evento aqui é porque deu origem aos Novos 52, ou seja, mudou o universo mais uma vez. E vemos aqui o Flash, o Barry Allen, tentando salvar a vida da sua mãe, voltando no tempo para isso, e com isso, inadvertidamente, ele cria uma outra realidade onde tudo está de mal a pior. E ele, ao tentar corrigir essa realidade, aí ele dá início aos Novos 52. Isso já virou animação, uma animação de sucesso. É a inspiração, é a espinha dorsal aí do filme do Flash. Muita gente ama essa série. Eu não acho tão impactante assim. Não sei se é porque eu já tinha lido muitas histórias de mudança da realidade, em que alguém muda o passado e tá tudo errado. Para mim, ficou meio cansativo. Eu daria aqui para Ponto de Ignição nota 7, mas isso é a minha opinião, tá? Tem muita gente que ama Ponto de Ignição muito mais do que isso, ok? E aí, você já conhecia esses grandes eventos? Qual deles é o seu favorito? E você ficou com vontade de ler algum deles? Qual? Deixa aí nos comentários, use os nossos links da Amazon para comprar, que isso também ajuda o nosso canal. Quero ouvir de você o que você achou e não esqueça, boas leituras te fazem viajar.